Agradecemos, Senhor, por essa manhã de domingo, essa manhã de sol, essa manhã que realmente nos conforta por um tempo agradável para nos receber aqui nessa casa. Pedimos, Senhor, que envolva nossos pensamentos, para que a gente possa receber todas as palavras da palestra e a gente possa refletir tudo o que foi dito aqui hoje. Que nós possamos envolver o palestrante dessa manhã também, para que ele possa transmitir suas palavras, seus ensinamentos e que a gente possa absorver. Pedimos também, Senhor, que quando terminarmos aqui o nosso encontro, que possamos levar para as nossas casas, para as nossas residências, todas as energias positivas, as energias salutares que nós recebemos aqui hoje nessa casa espírita, por intermédio da espiritualidade maior, e que a gente possa transmitir aos nossos familiares, aos nossos amigos, tudo o que nós aprendemos aqui hoje, tudo aquilo que nós vivenciamos aqui nessa manhã. E por todas essas oportunidades, Senhor, realmente nós agradecemos do fundo de nossos corações essa grande oportunidade de estarmos aqui hoje. Muito obrigado, Senhor. Então, nesta manhã, nós temos a imensa alegria de receber aqui em nossa casa o nosso companheiro de doutrina, né, o José Fernando. Fernando? É um companheiro das lides espíritas também. Ele tem suas atividades dentro da doutrina ligadas à Comunidade Cristã Esperança, o SESC, lá na Vila Veneto. Uma casa maravilhosa, com muitas atividades também dentro, né, da doutrina, um trabalho maravilhoso. E ele também tem várias, né, atividades lá dentro da casa, e hoje ele deixou lá a casa, o SESC, para vir nos trazer aqui a mensagem do Evangelho, da doutrina espírita, nesta manhã, para todos nós. O Fernando é professor, né, e a gente o conhece de muito tempo. E nós sabemos muito do seu trabalho junto à doutrina espírita. Então, nós vamos passar para ele a palavra. Bom dia, amigos e companheiros deste planeta Terra. Agradeço a Dirce pelo convite, Terezinha. É sempre uma oportunidade de estudarmos quando vamos fazer uma palestra. A primeira pessoa que recebe e tem proximidade com o estudo é quem fala. Então, o que eu vou falar serve muito, muito para mim. E eu espero que as palavras e aquilo que eu pensei para que a gente possa compartilhar nessa manhã chegue aos seus ouvidos de uma forma que compreendam, que interpretem de tal forma que isso possa ser assimilado e colocado no dia a dia nas nossas vidas. Eu comecei colocando a imagem, um novo homem. Nós, espíritas, falamos tanto, né, de um novo homem, mas é curioso como a gente repete o que faz, achando que o resultado vai ser diferente. E fazemos quase que todo dia a mesma coisa. Até na prática do nosso cotidiano, ao levantar, ao lavar o rosto, escovar os dentes, tomar o café, até à noite, após um longo dia de trabalho, ou não aqueles que já estão aposentados, não é? O seu longo dia, parece que continuamos a fazer a mesma coisa, esperando resultados que são diferentes. Acredito que o novo homem exija da gente
novas maneiras de fazer as coisas. Mas para se fazer diferente, há necessidade de se pensar diferente. Em cima está o trigo. O trigo, podemos colocar que simbolicamente é importante porque nos alimenta, é o pão de cada dia. Mas quando analisamos a história, o homem encarnado neste planeta, ele deu um salto em evolução a partir da agricultura. Antes, 15, 20 mil anos atrás, o homem não tinha o domínio sobre a agricultura. E ele era nômade, percorria esse planeta atrás da caça, da coleta, de pesca. Mas o homem que observa é o homem que aprende. E assim, o homem aprendeu a plantar. Isso possibilitou ele se fixar na terra. Isso possibilitou ele produzir. Isso possibilitou ele organizar uma sociedade um pouco mais complexa. Nós vamos chamar de aldeia. Com um pouco mais de tempo e com um pouco mais de pessoas, nós transformamos essa aldeia em cidade. A agricultura continuou sendo muito importante para alimentar as pessoas, como é até hoje. As manufaturas passaram a existir para que pudesse servir ao homem segundo as suas necessidades. Hoje nós temos a indústria, que também nos serve. E o homem continuou a evoluir, o homem continuou a desenvolver. Apareceram civilizações, Mesopotâmia, de onde surge Abraão. Egito, com um conhecimento enorme, construindo obras que até hoje nos chamam a atenção. Surgiram outras civilizações maravilhosas, como a grega, a romana. E a grega nos chama mais atenção pelo aspecto da filosofia. Claro que os gregos criaram muito mais, desenvolveram muito mais. Mas hoje o que eu chamo a atenção é justamente para a filosofia. Essa parte em branco está em branco porque nós homens, nós seres humanos, independente da idade, independente de condição social, independente de gênero, nós podemos construir aquilo que queremos. Por isso deixei em branco, porque cada um constrói aquilo que busca. E o Espiritismo nos possibilita, e muito, sabermos o que queremos e ajudarmos na nossa construção. As bases do Espiritismo, também chamado de doutrina espírita, podem ser resumidas em 3 aspectos principais: ciência, filosofia e religião. A religião espírita é o Evangelho. Aquilo que norteia, aquilo que nos apresenta o caminho. Jesus é o nosso modelo. Religião. A ciência é conhecimento. A ciência é estudo. A ciência é observação. Acredito que no momento que passamos no planeta, a religião ela é fundamental porque nos dá base moral. Mas muitas vezes percebemos que as pessoas elas estão iludidas e confusas diante de muitas vezes terem que tomar decisões
Que são decisões que tomamos hoje que vão se refletir amanhã, depois, alguns anos. E já estamos sentindo mudanças muito rápidas, como aquecimento global, que não dá mais para fingir que não existe e que não nos afeta. Os nossos irmãos do Rio Grande do Sul tiveram uma experiência destruidora, uma tragédia. Precisamos nos apegar mais à ciência. E quando digo apegar, significa estudo. Mas dos 3 pontos, hoje, o que eu quero enfatizar é a filosofia. Muitas vezes as pessoas acham que filosofia é tão complicado. Não é difícil. E vocês vão perceber que nós somos filósofos. Que nós podemos usar muito bem o nosso ato de pensar e refletir. É que às vezes a filosofia exige um caminho, exige algumas perguntas, e que costumeiramente nós fazemos. Costumeiramente, não digo, mas que em algum momento da nossa vida nós já fizemos. Perguntas que são ligadas à existência, às características humanas, a nós mesmos. E, por favor, filosofia não tem idade. Filosofia não tem necessidade de conhecimento profundo. E uma das bases do Espiritismo é filosofia. E quantas vezes nós nos apegamos à filosofia, e eu estou colocando filosofia, não só filosofia espírita, para que ela possa ser um dos alicerces de entendimento da vida e que possa ser para nós a construção do novo homem. Dá um pouco de trabalho? Dá. Porque tem que ler. Às vezes tem palavras que não conhecemos, então tem o dicionário. Mas é muito mais fácil, às vezes, nós irmos no TikTok ou no Instagram e lá digitarmos e aí ouvirmos algo que alguém está dizendo. Que muitas vezes é interessante, que pode ser algo que indique um caminho, mas não é o caminho. Nos meios midiáticos, eles não vão nos dar a luz para que possamos enxergar os passos que devemos dar. Muitas vezes, na prece a gente pede, Deus, ilumine os nossos caminhos. O que Deus nos deu? A razão. É mais ou menos como Deus quisesse falar, Acorda. Você tem a chave. Você tem como ter luz. Ser luz. É de dentro para fora. E a gente fica esperando que alguém traga para nós luz. Eu não estou aqui para trazer luz, eu estou aqui para trazer estímulo. Estou aqui para fomentar. Estou aqui para ajudar, auxiliar. No livro O que é Espiritismo, Allan Kardec coloca de uma forma muito clara: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Que coisa, gente. O Espiritismo é uma ciência de observação. Tá bom.
Se é uma ciência de observação, observar o quê? Mas se é o espiritismo, é observar as relações que existem entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado. Nós espíritas acreditamos que nós reencarnamos, que nós já existíamos e que essa é uma experiência e que vamos continuar a existir. Então, o que é a morte para nós? Não deveria ser, mas para muitos é um temor. Para nós espíritas, a morte deveria ser algo tão natural, fazendo parte da nossa vida, como o cotidiano faz, nas atividades e tarefas que temos ao longo do dia. A morte deveria ser para nós algo tão natural que a gente não iria temê-la. É porque, quem sabe, não estamos fazendo as perguntas corretas para que possamos entender sobre a morte. Eu estava montando a palestra e a minha filha, ela está montando um projeto de revitalização do córrego do fundo de casa e ela montou o projeto, ela falou, agora eu vou procurar no chat GPT, né, para ver se ele completa. Aí ela falou, pai, procura no chat, vê se... Eu falei, eu vou procurar no chat GPT perguntas espíritas importantes como reflexão filosófica. E eu tinha colocado na montagem do estudo, eu tinha colocado o que é vida. Qual foi a pergunta que o chat GPT, a primeira, reflexões filosóficas do espiritismo. Primeira pergunta, o que é morte? Não o que é vida. Aí eu comecei a pensar, falei assim, gente, o que é morte? O que é morte? A morte é o desencarne. Mas se é o desencarne, então nós vamos voltar para onde nós viemos. Mas então nós vamos continuar sendo aquilo que somos. Então não devemos temer a morte. É que a gente se apega. Né? A gente se apega e a gente coloca como viver é bom. O que é a vida? Essa foi a pergunta que eu tinha feito, mas o chat GPT, o que é a morte? Claro que eu só posso pensar o que é a morte se eu relacionar com o que é a vida. E o que é a vida para nós espíritas? Por favor, eu estou colocando como espírita, porque o foco, dentro do nosso conhecimento como ciência, é saber que não morremos, nós desencarnamos. E quando uma pessoa está doente fisicamente, está sofrendo, muitas vezes as pessoas falam, ainda bem que desencarnou, parou de sofrer. Mas o que é a dor? O que é o sofrimento? Nós, seres humanos, não espíritas, nós, seres humanos, corremos da dor. Se estamos sentindo dor, analgésico. Mas não é correto isso? É. A questão é a gente pensar a dor. É refletir sobre o sofrimento. Porque nós sabemos de causa e efeito.
É uma ciência. E que é uma ciência espírita, mas que as outras experiências corroboram. Então nós sabemos. E claro, não é para ficar olhando para o passado. Não olhar para o passado. Não é olhar para o passado e falar, nossa, mas eu fiz isso. Não. Tá bom. Está acontecendo isso hoje, em decorrência daquilo que fiz. O que eu posso mudar hoje? Pergunta. Eu tenho que perguntar a mim mesmo. Tenho, claro, que pedir a Deus, mas o que eu devo fazer hoje para mudar? Estava em branco, primeiro slide, quando coloca novo homem. E tem uma passagem do Chico muito bacana, né? Que ele coloca que eu não tenho como voltar atrás e mudar a história, mas eu posso hoje começar uma nova história. O que eu proponho é que a filosofia seja essa nossa ferramenta. Da última vez que eu vim aqui, eu falei sobre meditação, que acredito que é uma ferramenta para nós, espíritas, importantíssima. E hoje eu falo de uma outra ferramenta, a filosofia. A filosofia como uma ferramenta que faz e permite que nós possamos realmente mudar. O que é filosofia? Filosofia é um campo do conhecimento que estuda a existência humana. Existência humana. O que é vida? Existir. Mas saber por meio da análise racional. Nós espíritas falamos tanto em fé raciocinada. Me desculpe, mas às vezes parece que a gente não entende o que é fé raciocinada. Fé raciocinada é a fé que está aliada à razão, à ciência. Kardec colocava que a verdade, ela só pode ser algo, a fé, a verdade, só pode ser algo concreto quando se depara frente a frente com a razão. De todas as etapas da existência humana, analisando a história, parece que hoje é a que menos nós estamos procurando o conhecimento. Está tão superficial, está tão TikTok, está tão Instagram, que eu me apego àquilo como uma verdade. Eu não questiono se aquele que postou, qual a intenção, o que ali estava envolvido. Não. Eu tomo aquilo como verdade. E eles, inteligentemente, eles que comandam as informações, eles criaram o algoritmo. Então o algoritmo, o que você procura, é o que você vai ver. E você nunca vai sair da mesmice, porque o algoritmo sempre vai colocar para você aquilo que você procurou. Da outra vez vai aparecer a mesma coisa, da outra vez vai aparecer a mesma coisa. E não há um questionamento sobre aquilo que você está vendo. Coloca aquilo simplesmente como sendo a realidade. Filosofia é amar o saber. E eu duvido que tenha uma pessoa aqui que não ame o saber. Deus é sabedoria. Deus é saber. Se nós amamos a Deus, nós amamos
saber. Eu vou rapidamente aqui, eu coloquei a importância da filosofia, promove o autoconhecimento. O que é o estudo do Evangelho, se não práticas morais a partir de reflexões que é a nossa própria vida, a nossa existência. Curiosamente, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, naquelas partes históricas, Platão e Sócrates. Eles antecedem o estudo do Evangelho. E tem uma parte interessante que, na hora de montar o livro, Kardec e, com certeza, a equipe espiritual foram inspiradas, intuídas, e eles comparam o conhecimento proposto por Sócrates e Platão com o conhecimento cristão. Propondo que Sócrates, ele é um predecessor de Cristo, ele vem antes preparar o terreno. E qual era a proposta de Sócrates? Era religião? Não. Era filosofia. E Sócrates é tão importante para a filosofia que é pré-socráticos e socráticos. De tão importância. E a frase, conhece-te a ti mesmo. Se nós não fizermos um esforço para nos conhecer, e não pare, não pense que aquilo que o outro falou para você é uma forma de você se conhecer. Não. Às vezes a pessoa está falando aquilo, que o coração dela está carregado. Às vezes com mágoa, às vezes raiva. Então não. Para você conhecer você precisa do silêncio. Você precisa de algumas perguntas que você deve fazer a você. Só a você. Ninguém tem a capacidade de entrar no seu mundo e trazer você. Você tem. O que eu proponho é que a filosofia faça isso. Que o Evangelho esteja ao lado para nos amparar do ponto de vista moral. Mas eu preciso conhecer quem eu sou. Aqui algumas frases do Platão. A filosofia é um silencioso diálogo da alma consigo mesmo. Filosofia, um silencioso diálogo da alma consigo mesmo. É você com você. Todos nós somos, de alguma forma, filósofos. Todos nós somos. Essa frase, eu acho ela fabulosa. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Luz? Luz não é aquela que vamos colocar o dedo no interruptor e acender. Luz é aquela que temos dentro. E por que temos medo da luz? Porque para que a luz possa vibrar, a gente precisa mudar. Para que a luz possa aparecer, ela vai encobrir a escuridão. E às vezes a gente prefere ficar no escuro, na ilusão, achando que aquilo que nós estamos vendo é aquilo que estamos ouvindo é a verdade. A reflexão filosófica.
eu vou também rapidamente só passar as perguntas para a gente perceber como que a gente deve praticar a filosofia. Questionar a própria moral. Questionar a própria moral? Fica até uma coisa, né? Por que acredito que roubar é errado? Você acredita que roubar é errado, por quê? Porque teu pai falou que roubar é errado. Por que você acredita? Quais são as bases da minha ética pessoal? Por que eu não vou roubar? Porque na minha ética faz pensar, refletir, que eu estou tirando de alguém que poderá fazer falta àquela pessoa. E mesmo se aquela pessoa tiver muito, não é meu. Não trabalhei, não conquistei aquilo. Aquilo não é meu. Eu acredito em algo porque alguém falou? Em história, dou aula de história, e sempre, nas primeiras aulas, eu faço um questionamento sobre conceitos. E um questionamento que eu faço é sobre Deus. O que é Deus? Você acredita em Deus? E aí tem pai que vai na escola achando que o professor é ateu. Não sou ateu. Não sou ateu. Mas o que você... Se eu perguntasse para você, o que é Deus? Pega no livro dos Espíritos, tem uma resposta. Está lá, né? No livro dos Espíritos, está lá, porque o livro dos Espíritos é uma base filosófica. Então você vai lá. Não estou perguntando para você ir no livro dos Espíritos. Eu estou perguntando para você. Busca na sua alma o que é Deus para você. Fazer esse trabalho, você com você. Não é buscar no outro uma resposta para que você faça o quê? Copie, decore. Não, o que é? Certa vez uma menina disse assim para mim: professor, Deus é aquilo que eu sinto quando olho para a natureza e me alegro. Mas eu cheguei a arrepiar. Falei, meu Deus, que coisa linda. A alegria dela quando via a natureza. Obra divina. Como nós somos. Não é? Quer ver Deus? Feche os olhos e olhe para você. Sinta Deus em você. Examinar pressupostos culturais. Cultura, que entra muitas vezes em valores. Por que valorizarmos tanto o sucesso profissional? O que significa ser feliz? Fui visitar um amigo, muito tempo eu não vi, ele me abraçou e chegou e falou assim para mim: Fernando, sucesso para você. Virei para ele e falei assim: eu quero paz. Não quero sucesso. Um dia eu pensei, como que eu quero sucesso? Eu quero ser bom. Como que a vida é maravilhosa. A vida está me dando tempo, para que ela possa me apresentar a oportunidade de perceber que não é sucesso que eu quero. Mas por quê? Porque eu preciso do quê? Eu preciso pensar, eu preciso refletir. Eu preciso estar disposto a me perguntar: o que é ser feliz? É poder respirar, é poder sentir, é poder ter. Ter é passageiro. Agora ser o Espírito.
Isso são reflexões filosóficas. Refletir sobre crenças religiosas ou espirituais. O que acredito que acontece após a morte? Vocês já se perguntaram? Eu de vez em quando me pergunto. Não é? E você sabe que eu fazia muito essa pergunta? Aí a minha filha era pequena, a Maria Clara, e ela falava: seu pai, mas o senhor fala da morte? Eu falei: filha, a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer. E como eu sou espírita, puxa vida, é continuidade. Pode ser que eu não esteja aqui fisicamente. Você não vai me sentir fisicamente, mas eu vou estar te abraçando. Claro, se isso for permitido, segundo aquilo que eu construí aqui, um novo homem. Devemos pensar como é a morte? Sim. Assistir o filme André Luiz, ler o livro? Ótimo. Devemos. Mas eu devo fazer essa pergunta a mim. Como será que eu estarei após a morte? Como será o meu desencarne? Mas isso é muito triste. Não, não é triste. Isso não é triste. Triste pode ser voltar sem ter essas bases que possam nos alimentar a alma de alegria quando retornarmos e vemos aqueles que antes de nós foram, que nos amaram, e a oportunidade de abraçá-los. Jesus era filósofo? Sim. Não sou eu. É o Luiz Felipe Pondé. Filósofo, professor de filosofia, doutor em filosofia. Pode ser visto como uma filosofia de vida, uma filosofia prática, dando ao homem tranquilidade e esperança, uma forma e um padrão de como viver bem. Quando eu falei para o meu amigo: eu não quero sucesso, eu quero paz. Gente, tranquilidade, esperança, uma forma e um padrão de viver bem. É isso que a gente quer, viver bem, ter paz. Quer dizer, eu, nessa fase, é isso que eu estou esperando. E Jesus então pode? Nossa, Jesus é tudo de bom. Essa imagem, essa pintura é linda, não é? Vamos pensar, né? Às vezes a gente olha a pintura do Chico e a gente olha, né? Sabe aquela coisa da gente, as coisas passam por nós e às vezes a gente, né, não para olhar, né? A gente não olha, a gente vê. As coisas passam despercebidas. Primeiro que Jesus não está em pé, né? Jesus não está em pé, Jesus está sentado. Uma ideia muito interessante, né? Jesus em pé poderia dar a ideia de uma demonstração de uma autoridade. Para quê? Vou falar sentado. A autoridade não é determinada pelo tom de voz ou pela disciplina estabelecida. A autoridade é conquistada pela conduta moral. Muitas vezes temos dificuldades de educar os filhos. Caramba, é exemplo. Vou falar alto com o meu filho, porque alto, ainda mais essa voz que eu tenho, meu filho vai me obedecer. Obedecer. Eu quero que ele aprenda. Jesus, ele não quer que as pessoas obedeçam, Jesus quer que as pessoas aprendam.
E quando nós pegamos, tem crianças, tem mulheres, tem idosos. Não é para um grupo, para todos. Que tem olhos e ouvidos para poder ver e ouvir. Aqui a gente poderia, e eu peço que depois em casa vocês tenham essa curiosidade. Deixa o TikTok, entra lá na internet, procure uma imagem de Jesus, essa por exemplo, e analise cada personagem. Esse está, né, numa posição, né, quase de adoração. A criança, na sua simplicidade, tem um ali que está quase escondido lá atrás. Em casa, pegue uma imagem dessa, pense, reflita. Aonde eu estaria se eu estivesse aqui? Aonde eu estaria? Não sei. Mas não importa, você. A proposta hoje é que você dê o passo, passe a perguntar, a refletir. Filosofia espírita. Aonde eu estaria? Se Jesus hoje, porventura, estivesse aqui, será que eu seguiria Jesus? Será que ele viria como ele está? Será que ele iria se apresentar como um Messias Salvador? Ou será que ele viria como uma pessoa extremamente simples, quem sabe até num local bem pobre e humilde, como ele veio? Será que nós seguiríamos? É só para refletir. Perguntas que nós devemos fazer não ao outro. Nós estamos muito acostumados a fazer pergunta para os outros, né? A gente tem que começar a fazer pergunta para nós, né? Todas as perguntas devem ser para nós. Aqui, a parábola da candeia, né? Essa é a candeia. E eu coloquei ela na íntegra de uma profundidade. A parábola da candeia, ela é exposta no momento em que ele está conversando com os discípulos, pessoal. Com os discípulos. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Alqueire é um utensílio doméstico para colocar alimentos, cereais. É o trigo, não é? O trigo. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Luz, a gente coloca para brilhar. Chegando-se a eles, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes falas tu por parábola? Jesus não podia já falar direto, né? Parábola faz com que as pessoas tenham o quê? Pensar. Ele respondendo lhes disse: porque a vós outro vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. E aí Jesus agora já foi preconceituoso, né? Jesus foi preconceituoso. Ó, você tem, ele não tem. É igual aquela coisa de escolhido, né? Você é escolhido, você não é escolhido. Gente, Jesus não faz diferença. E a gente ama Jesus justamente por causa disso. Ele não julga o que você é. Ele ampara o que você faz. Mesmo nos equívocos da vida, ele ampara. Mas Jesus, sábio, né? Sábio. Porque ao que tem, se lhe dará. Ao que tem, eu vou colocar aqui, aquele que tem conhecimento. Aquele que tem conhecimento terá em abundância. Você tem conhecimento, você ainda vai ter mais
você tem luz, você vai ter ainda mais. Mas ao que não tem, aquele que não busca, aquele que parece que não quer se iluminar, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nossa, está sendo firme. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Não foi Jesus que falou isso, Isaías. Vós ouvireis com os ouvidos e não escutareis. Olhareis com os olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração e se convertam, e eu os sare, os cure. Acredito que para amanhã é o suficiente para que a gente possa refletir o domingo, a semana e a vida. O que eu espero é ter colaborado para que os ensinamentos de Jesus e o conhecimento espírita, numa base que muitas vezes a gente não tem acostumado a ter próxima, que é a filosofia. Sinceramente, espero ter estimulado, valorizar a filosofia espírita, valorizar a filosofia de vida, não ficarmos na superficialidade, mas buscarmos em nós mesmos estímulo para que possamos acender a própria luz. Que os nossos caminhos possam ser iluminados para que a nossa vida possa ser feliz. Que Jesus esteja conosco, agora e sempre.